Olá, boa tarde. O PROCON do Distrito Federal registrou de janeiro até agora 255 reclamações em relação ao crédito consignado. A instituição está de olho no assédio aos idosos por meio de ligações telefônicas, o que é proibido por lei. Esse é apenas um dos destaques do Jornal da Justiça, primeira edição de hoje. Vamos aos outros. Governadores de 13 estados e do Distrito Federal divulgaram nota conjunta em solidariedade ao Supremo Tribunal Federal. Ministro Nunes Marques, do Supremo, suspende julgamento no plenário virtual sobre atendimento a pessoas trans no Sistema Único de Saúde. O Partido dos Trabalhadores entrou com ação no Supremo Tribunal Federal questionando atos do Ministério da Saúde em relação à saúde primária de transexuais e travestis. E ainda no podcast Supremo na Semana, ex-presidente do STF e do TSE, ministro Sidney Sanches, defende voto eletrônico e conclama partidos a participarem de auditagens. O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, pediu destaque e suspendeu o julgamento na corte sobre o acesso de pessoas trans ao Sistema Único de Saúde, o SUS. O STF debate o direito de homens e mulheres transexuais de se consultarem em especialidades médicas de acordo com o sexo biológico. O caso está sendo julgado pelo plenário virtual. O Partido dos Trabalhadores entrou com ação no Supremo Tribunal Federal questionando atos do Ministério da Saúde em relação à saúde primária de transexuais e travestis. Segundo o PT, entraves no âmbito do Sistema Único de Saúde impedem o acesso de pessoas trans que alteraram o nome no registro civil a atendimentos médicos de acordo com o sexo biológico. Por exemplo, mulheres trans com sexo biológico masculino não conseguem se consultar em urologistas e homens trans com sexo biológico feminino em ginecologistas. Em junho, o relator do caso no STF, ministro Gilmar Mendes, deferiu liminar para que o Ministério da Saúde altere os sistemas e garanta acesso igualitário ao SUS. O mérito da ação está sendo julgado pelo plenário virtual. O ministro Nunes Marques pediu que o julgamento seja interrompido e encaminhado para análise no plenário presencial. A defesa do ex-deputado Roberto Jefferson pediu a conversão da prisão preventiva dele em prisão domiciliar. O político compareceu à audiência de custódia no último sábado. Roberto Jefferson foi preso na sexta-feira. Ele é investigado no inquérito que apura a existência de uma organização criminosa que usa as redes sociais para propagar o discurso de ódio e atentar contra a democracia. No pedido de conversão, a defesa alegou que Roberto Jefferson tem câncer, faz tratamento contra uma infecção renal e toma remédios de uso contínuo. O juiz Ayrton Vieira encaminhou o pedido para análise do ministro Alexandre de Moraes, que é relator do inquérito. E governadores de 13 estados e do Distrito Federal divulgaram uma nota conjunta em que manifestam solidariedade ao Supremo Tribunal Federal. E quem tem as informações e traz agora ao vivo para a gente é a repórter Carolina Chaves. Olá, Carol, muito boa tarde para você. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos. Olha, a solidariedade ao Supremo Tribunal Federal, aos seus ministros e às suas famílias em face de constantes ameaças e agressões à corte. Segundo a nota dos governadores, abre aspas, o Estado democrático de direito só existe com judiciário independente, livre para decidir de acordo com a Constituição e com as leis, fecha aspas. Os governadores ainda reforçaram que farão de tudo para ajudar a preservar a integridade e a dignidade do Poder Judiciário. Rafaela. Ok, Carol, muito obrigada pelas suas informações. Boa tarde mais uma vez. E o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, ministro aposentado Sidney Sanches, defendeu o voto eletrônico ao participar do podcast Supremo na Semana. Ele ainda chamou os partidos para participar das auditagens das urnas. Sanches lembrou ainda que a urna eletrônica acabou com as denúncias de fraudes nas eleições realizadas com voto em papel.
Sidney Sanches é o 10º entrevistado do podcast Supremo da semana. No áudio, o ministro falou que acompanhou as eleições com cédula em papel e que houve várias provas de fraudes nesse sistema de votação. Já no sistema eletrônico não há prova concreta de irregularidades e, por isso, voltar ao voto impresso seria um retrocesso. Desde aquela época, era comum ouvir a alegação de fraude nas apurações. Em muitos casos, houve prova de fraude, porque era voto impresso e quando a pessoa, por exemplo, votava em branco, alguém interessado que participasse da mesa apuradora podia colocar o nome e o número de um dos candidatos. Segundo o ministro aposentado, a prova de fraudes no sistema impresso de votação foi um passo para a evolução do processo eleitoral e da democracia e que está superado. E isso é que se pretendeu combater com a urna eletrônica, que é auditável antes, durante e depois da eleição e da apuração. Para isso, os partidos políticos podem participar da fiscalização, podem requerer a auditagem e isso antes, durante e depois. Durante a entrevista do podcast, o ministro ainda lembrou dos momentos de instabilidade vividos pelo país por causa da crise política, especialmente do impeachment do ex-presidente Fernando Collor de Mello, o qual presidiu o processo no Senado Federal, e ressaltou que as instituições estão em pleno vigor e o STF tem agido na garantia de direitos, principalmente em momentos de crise, inclusive sanitária. As decisões que o Supremo tomou até agora, eu concordaria com elas todas. Inclusive a que tratou do problema das competências concorrentes da União, do Estado e do município em termos de saúde. O presidente encarou isso como se tivesse retirado a competência dele. Não. A competência dele não estava em discussão. O que estava em discussão na ação era se os estados têm competência concorrente para legislar a respeito de proteção à saúde. O Tribunal Superior Eleitoral estreou hoje uma campanha que destaca a segurança do processo eleitoral brasileiro. A professora, filósofa e escritora Djamila Ribeiro é quem estrela as peças publicitárias que têm o slogan: "Urna eletrônica é segura, é fácil de checar, é do Brasil". Já se informou sobre a segurança, a checagem e a transparência das nossas eleições hoje? Eu sou Djamila Ribeiro, professora, e convido você a conhecer 3 fatos sobre o voto na urna eletrônica. Fato 1. Sobre segurança. Você sabia que a urna eletrônica não é conectada à internet nem a nenhuma outra rede? Isso impede a invasão de hackers. A urna eletrônica tem mais de 30 barreiras de segurança. Nenhuma fraude foi comprovada desde 1996, quando o voto eletrônico foi adotado no Brasil. Fato 2. Sobre checagem. Já ouviu falar sobre o boletim de urna? É o extrato impresso que resume os votos recebidos por todas as candidatas e candidatos na sessão eleitoral. Quando termina a votação, o boletim de urna é fixado na entrada da sessão e qualquer pessoa pode fazer a sua própria apuração. Fato 3. Sobre transparência. Sabe aquele ditado, quem não deve não teme? Todo ano, a Justiça Eleitoral convida instituições, partidos políticos e especialistas em segurança digital para comprovar a segurança do voto em testes públicos. Aponte seu celular para conhecer outros fatos sobre as eleições do Brasil. E lembre-se, o voto é seguro e você pode comprovar. Urna eletrônica é segura, é fácil de checar, é do Brasil. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. E a campanha será divulgada em emissoras de TV e rádio em todo o Brasil e nas redes sociais da Justiça Eleitoral, sem custos para os cofres públicos. E você vai ver a seguir, Procon do Distrito Federal está de olho em empresas que oferecem crédito para os idosos. A gente vai entender melhor isso daqui a pouquinho no próximo bloco. Fique com a gente, eu volto já.
Constituição, lei máxima de uma nação, é o pilar de organização política e social do nosso país, pois estabelece o funcionamento do governo e também os limites da sua atuação, definindo ainda direitos e deveres dos cidadãos. O Distrito Federal aperta o cerco contra empresas que assediam idosos com ofertas de crédito. O objetivo é evitar o superendividamento dessas pessoas. Gildásio é um dos muitos idosos que sofreram com ofertas de crédito por telefone. Uma vez, uma empresa me fez tantas propostas que eu cheguei a mandar para eles um papel lá que eles pediram. Aí a pessoa, como eu vi que não era legal, eu disse, não quero. Eu disse, agora eu já estou com o seu nome aqui, sua assinatura, você vai ter que fazer. Senão eu vou para a justiça. Eu digo, então você pode ir. Eu sabia que era só ameaça. Você pode ir, porque eu não vou te atender mais. Tá? Aí abortei do meu contato. Gildásio conta que muitas vezes nem é preciso aceitar a oferta. Um parente dele, por exemplo, só soube de um empréstimo feito em seu nome quando recebeu a cobrança. Fizeram um empréstimo que ele não recebeu, a pessoa nem sabia. Quando de repente recebeu, foi uma cobrança no seu contra-cheque daquilo que ele nem tinha feito. Segundo a Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, no ano passado, 143 consumidores registraram queixas em relação a empréstimo consignado. Neste ano, de janeiro até agora, o número já chegou a 255 reclamações. Na tentativa de evitar abusos, uma nova lei distrital foi promulgada no início do mês. A norma proíbe instituições financeiras de oferecer qualquer tipo de empréstimo ou cartão de crédito consignado por telefone a idosos, pensionistas e aposentados. Segundo a lei, em caso de descumprimento, as empresas podem ser multadas em R$200 mil. E em caso de reincidência na infração, dentro do mesmo ano fiscal, podem ter a inscrição estadual cancelada. A fiscalização e a punição das instituições financeiras serão feitas pelo Instituto de Defesa do Consumidor, o PROCON. No mesmo sentido, uma lei federal foi sancionada no dia 1º de julho deste ano. Ela atualiza o Código de Defesa do Consumidor para incluir regras de prevenção ao superendividamento dos consumidores e prevê audiências de negociação entre credor e devedor. A lei também cria instrumentos para conter abusos na oferta de crédito a idosos e vulneráveis. O foco são os consumidores que compram produtos ou contratam crédito em instituições financeiras, mas ficam impossibilitados de honrar as parcelas. E para falar sobre o assunto, eu converso agora ao vivo com o diretor-geral do PROCON do Distrito Federal, Dr. Marcelo Nascimento. Olá, seja muito bem-vindo, Marcelo. Boa tarde para você. Boa tarde, Rafael. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigada ao senhor pela disponibilidade. Vamos falar sobre esse assunto que interessa, né, a toda a sociedade, sobretudo os idosos vulneráveis que recebem ligações o dia inteiro, ligações insistentes. Nós vimos o personagem na reportagem que às vezes a pessoa aceita ali porque é vencido pelo cansaço, né, de tantas ligações que recebem. Qual o avanço dessa lei distrital? É uma lei no âmbito do DF. Ela tem algumas questões que poderiam ser melhores, né, melhor discutidas e tal, mas já é um avanço. Sim, já é um avanço aqui no âmbito do Distrito Federal, né, uma lei que objetiva, né, proteger os idosos, aposentados e pensionistas, né, principalmente quanto ao aspecto econômico, né, e quanto a esse assédio publicitário que as instituições financeiras, correspondentes bancários, até as sociedades de arrendamento mercantil também, fazem, né, com essas pessoas que são mais vulneráveis e ficam suscetíveis aí a esse assédio, essa enxurrada de ligações telefônicas, mensagens de SMS, WhatsApp, que eles acabam recebendo no dia a dia.
A lei versa também sobre e-mails, WhatsApp, todo tipo de contato, ou ela é limitada ao telefone? Não é limitada à ligação telefônica. A lei é bastante específica quanto ao tipo de proibição de contato com os idosos, aposentados e pensionistas, né? Somente por ligação telefônica. As sanções nós vimos na reportagem, elas realmente doem no bolso da empresa, mas ainda assim as empresas continuam incidindo nessa prática ilegal, né? O que o senhor acha que a gente pode fazer para avançar nessa questão? Falta uma legislação mais rígida ou uma campanha, enfim, de informação ao idoso ou às pessoas que acabam caindo em golpes? O que o senhor avalia? Sim, as campanhas publicitárias, né, esclarecedoras desse tipo de circunstância, principalmente para se evitar que as pessoas caiam em golpes, né, ou também não acabem contratando produtos que não têm necessidade. Muitas vezes os idosos não precisam de contratar aquele empréstimo e muitas vezes com as informações que são repassadas, são informações limitadas, não totalmente claras e transparentes para esses consumidores, eles acabam adquirindo um produto que sequer queriam realmente. Então, é muito importante esse tipo de publicidade. E também, se tivesse uma lei federal que tratasse de modo mais detalhado do assunto, eu acredito que seria também uma excelente medida, né? Se nós tivéssemos uma legislação no âmbito federal que cuidasse da preservação, né, econômica dessas pessoas mais vulneráveis, né? O que ele já cuidou também, como você bem falou no início da matéria, sobre o grande avanço que a gente teve já para a inclusão de um capítulo que trata e previne o sobreendividamento junto ao Código de Defesa do Consumidor. Doutor Marcelo, na abertura eu citei os dados, são quase 300 reclamações no PROCON DF referentes a essa questão de crédito consignado. É um número alto, se a gente levar em conta aqui o DF, né, tendo em vista a proporcionalidade tal do número de moradores. O que o PROCON vem fazendo? Quais as iniciativas, além dessa de informar mesmo e direcionar aquele consumidor? O PROCON teve iniciativa também, né, juntamente com o governo do Distrito Federal, o governador Ibanez, lançou em 2019 uma lei que proíbe telemarketing ativo aqui no Distrito Federal. E essa lei proíbe já não só o segmento de instituições financeiras, mas qualquer prestação de serviço ou venda de produtos. O consumidor do Distrito Federal que não quiser mais receber esse tipo de incômodo, ele pode entrar no site do PROCON e fazer o seu cadastro. Aí estariam bloqueadas as ligações telefônicas, mensagens por SMS de todo o segmento, não somente com instituições financeiras. Mas o que a gente precisa realmente, principalmente sobre a lei que a gente está falando, Rafael, é que os consumidores, os idosos, que sofrerem esse tipo de contato ainda, eles devem necessariamente procurar o PROCON, porque só assim, por meio da reclamação que o consumidor nos faça, nos apresente, a gente vai poder ter conhecimento, saber realmente quem são as empresas que ainda insistem em descumprir a lei. Se não houver isso, a gente não vai conseguir detectar, sem a denúncia, ou sem o registro de reclamação, quem são as empresas infratoras. Principalmente porque muitas delas estão sediadas fora do Distrito Federal. E para a gente ter conhecimento e identificar, é bastante difícil se a gente não tiver esse retorno dos consumidores. Esse mapeamento é fundamental, essa estatística, até para criar um plano de ação, né, Marcelo? Muito obrigada pela sua participação. Você falou do serviço de vocês, que funciona desde 2019, né, já tem um tempinho. Pode passar o endereço do site para que quem nos acompanha agora pode entrar na página do PROCON DF, qual que é? www.procon.df.gov.br. Logo ali embaixo vai ter já o bloqueio de ligações telefônicas, seja telemarketing. Aí a pessoa faz o cadastro, pode incluir até 5 números de telefone fixo ou celular. Olha aí, excelente ferramenta, muito obrigada pela participação. Marcelo, até a próxima, boa tarde para você. Eu que agradeço, obrigado, boa tarde. E você vai ver no próximo bloco, o Superior Tribunal de Justiça mantém condenação de médico que negligenciou o preenchimento de prontuário de gestante. Os detalhes daqui a pouco, eu volto já. A nossa Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 10, ela determina que são invioláveis a honra, a imagem e a intimidade das pessoas, de todas as pessoas. E caso esses direitos sejam violados, é possível reclamar indenização.
Com a autorização da Justiça, a Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Ateliê para apurar crimes de corrupção, tráfico de influência, advocacia administrativa e associação criminosa praticados no âmbito da seccional da OAB de São Paulo. Os policiais cumprem 6 mandados de busca e apreensão em São Paulo, capital, Santana de Parnaíba e Jundiaí. Bom, as investigações apontaram a atuação de um grupo que recebia dinheiro para encerrar processos disciplinares em tramitação no Tribunal de Ética e Disciplina da OAB São Paulo e ainda a existência de outros casos semelhantes ao que foi denunciado. Os investigados poderão responder pelos crimes de corrupção passiva e ativa, tráfico de influência, entre outros. As penas podem chegar a 12 anos de reclusão. E o ministro Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal revoga a proibição do ex-prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, para deixar o país. As informações quem tem é a nossa consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Olá, boa tarde a todos que nos acompanham. Desde fevereiro, o ex-prefeito do Rio de Janeiro estava proibido de sair do país. Essa foi uma das condições impostas para que a prisão domiciliar dele fosse revogada. Ele é acusado de liderar um esquema criminoso que ficou conhecido como QG da propina, que envolvia pagamentos a credores do Executivo Municipal para liberação de licitações. O grupo negociava com empresários vantagens junto à prefeitura em troca de propina. O ex-prefeito foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção passiva e corrupção ativa. Na decisão, o ministro Gilmar Mendes considerou que os fatos supostamente ocorreram entre 2016 e 2019 e que as medidas anteriormente impostas não mais se justificavam atualmente. Também destacou que não há notícia de que Marcelo Crivella esteja tentando se esquivar da aplicação da lei penal. Com a decisão, o ex-prefeito do Rio de Janeiro terá o passaporte devolvido e poderá sair a qualquer tempo do país. Mas ele continua obrigado a informar e justificar suas atividades em juízo e está proibido de manter contato por qualquer meio com outros investigados. E como a Gisele Reis, a nossa consultora jurídica aqui da TV, bem colocou agora no comentário, a decisão que se refere ao ex-prefeito do Rio, Marcelo Crivella, é do ministro Gilmar Mendes e não do ministro Marco Aurélio, como eu citei agora. Está feita a correção. E a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça manteve condenação de médico que negligenciou o preenchimento de prontuário de gestante. Vamos acompanhar na reportagem de Jéssica Castro. Ao manter a condenação de um obstetra pelos danos causados a um recém-nascido, a terceira turma reafirmou o entendimento de que a responsabilidade civil do médico em caso de erro, seja por ação ou omissão, depende da verificação da culpa, ou seja, é subjetiva. A questão teve origem em ação indenizatória que resultou na condenação do médico e da clínica após uma gestante ter sofrido problemas no parto que resultaram em sequelas neurológicas graves e irreversíveis no recém-nascido. De acordo com o processo, a mulher chegou à clínica por volta das 7h30 em trabalho de parto, quando foi preenchida sua admissão, e esse foi o último registro das condições dela e do feto até o momento do parto, que aconteceu às 13 horas. As instâncias ordinárias concluíram que houve falha no atendimento médico, caracterizada por negligência e imperícia, porque o obstetra não fez as anotações das intercorrências e dos procedimentos adotados na folha de evolução do parto, que serve para registrar as condições da mãe e do feto. Esse procedimento, além de extremamente necessário, é uma exigência do Código de Ética Médica. No recurso ao STJ, o médico alegou que não ficou demonstrada sua culpa e que a condenação configurou hipótese de responsabilização objetiva, violando o Código de Defesa do Consumidor. Defendeu ainda a ausência do nexo de causalidade exigido pelo Código Civil, porque sua conduta quanto ao prontuário não teve nenhuma relação com os danos ao recém-nascido. Segundo o relator, ministro Vilas Boas Cueva, a responsabilidade subjetiva foi constatada pelas instâncias ordinárias diante de sua conduta omissiva, constatação que foi fundamental na condenação pelos graves prejuízos ocasionados à criança. O relator destacou ainda que deve ser considerada a obrigação jurídica do profissional de evitar o dano.
Ao manter a condenação do médico, o ministro pontuou que o cuidado e o acompanhamento adequados à gestante, que são deveres legais do médico, poderiam ter conduzido a um resultado diferente, ou ainda que o dano tivesse que acontecer de qualquer maneira, pelo menos demonstrariam que todas as providências possíveis na medicina foram tomadas. E hoje a gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima tarde e uma excelente semana para todos nós. Eu te espero amanhã. Tchau, tchau.